Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia e este é o Fala Xinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está escutando esse vídeo. Espero que todos estejamos na paz. Dia 5 eu completei 63 anos e aqui neste vídeo estou colocando umas receitas, uma de um chips que chamo assim, né? Mas é chamado Crócolis. E se ainda não viste, esse foi meu primeiro vídeo de receita no meu canal. Vou deixar o link para você ver. E também mostro umas flores que ganhei. E ainda ganhei perfumes e roupas que não coloquei aí. Agradeço a todos que me parabenizaram e me deram conforto nesse dia, pois não foi nem um pouco fácil. Sabe? Aniversário, Natal, Páscoa, Dia das Mães, aniversário de morte, aniversário de nascimento dos meus filhos. É muito difícil, mas eu recebi palavras abençoadoras neste dia aqui no Facebook, no Instagram. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Também aqueles que vieram me dar um abraço pessoalmente. Meus amados, estamos passando muitas coisas a nível mundial, como catástrofes climáticas, financeiras, roubo dos aposentados, você viu? Corrupção, sinais no céu, na natureza e pasme. Até alguns usando o nome de Cristo, fazendo prodígios para enganar os escolhidos. Já falei um pouco aqui no meu canal sobre a aparição de OVNIs. Tudo está acontecendo para enganar as pessoas com relação ao que o inimigo está por fazer. E tudo bíblico. Quando deu aquela enchente ano passado no Rio Grande do Sul, abriu um portal, muitos viram um portal. Não se sabe se isso foi hologramas ou se foi do inimigo. Mas houve muitos portais abertos. Ano passado teve um show da Madonna, isto abre portais porque eles fazem tipo rituais satânicos. E este ano houve da Lady Gaga, né? Que foi bem satânico tudo que ela fez ali, né? Rituais. E isso abre portais. O inimigo está lutando com esses sacrifícios de sangue humanos, de animais, para conseguir quanto mais adeptos para o lado dele. Levar para o inferno. E esses OVNIs e isso tudo é para enganar as pessoas com relação ao que o inimigo está por fazer, e tudo bíblico. Cada vez mais, hoje eu vou falar um pouquinho sobre falsos profetas, cada vez mais a gente vê esses neste mundo. E eles vêm com sinais e prodígios, passam por profetas, mas que na realidade não são, pois não têm autoridade de Deus. A Bíblia alerta sobre isso para não sermos enganados. Pois a realização de sinais e prodígios são para enganar, deturpar a palavra, já que o inimigo imita Deus e Jesus em tudo. Melhor ele tenta imitar, pois os que conhecem a palavra sabem que são falsos profetas, pois suas profecias não se cumprem. E não porque o que recebeu a profecia desobedeceu, porque às vezes uma pessoa recebe profecias e desobedece, elas não se cumprem. Como é que Deus vai usar uma pessoa que desobedece a palavra dele? Ele ama, ele perdoa, mas usar é outros 500. Mas não quero falar sobre isso hoje. Mas esses falsos profetas trazem profecias que são contrárias à palavra de Deus. E seus frutos são maus. Vou ler Mateus 7, 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esta palavra escrita em Mateus, foi Mateus que escreveu, mas foi uma advertência que veio de Jesus. Então, nossa obrigação, pelo menos, é pedir discernimento para o Espírito Santo e cuidar com os falsos profetas que parecem ovelhas, mas são lobos e ferozes. Eles estão aí para devorar as ovelhas. Então eu programei alguns vídeos de tricô, daí eu coloquei uns no meio de uma viagem que eu fiz. E hoje que eu estou gravando esse é dia 6 de maio. E recentemente apareceu um que se diz profeta, que falou que era o melhor. Ele é muçulmano, se não me engano. Isso foi hoje então dia 6, faz uma semana atrás.
e ele afirma ser o Cristo, que ele é melhor que Papa, que ele é melhor que o Buda. Gente, Buda não é Deus, Papa não é Deus. Deus é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. E esse cara lá já tem milhares de seguidores. Diz que ele está fazendo alguns sinais. E hoje, então, dia 6, ontem apareceu outro na África. Dizem que ele está multiplicando comida, né? Imitando Jesus, caminhando até sobre as águas, tu acredita? Andei vendo um videozinho dele, mas ao abrir a boca só fala blasfêmias, coisas que não estão na palavra. E como as pessoas não conhecem a palavra, estes falsos profetas, eles recebem poder do inimigo para realizar esses sinais e prodígios, e assim vão enganando milhares de pessoas. E, infelizmente, pode até enganar os escolhidos, tipo o povo de Israel que não recebeu Cristo. Que quem recebeu Cristo do fundo do coração não vai ser enganado. Se está dentro da palavra, se está em oração, se está em constante presença, intimidade com Deus e comunhão. Virgínia, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo nem me sentar e orar. Acontece comigo, mas fica conversando com Deus durante o dia. Mas tira um tempinho para sentar e ter comunhão com Ele. Porque nós precisamos entender que quando vem alguém em nome do Senhor, ou se diz ser o Senhor, contradizendo a palavra de Deus, ensinando doutrinas que vão contra o que a Bíblia ensina, podes crer. Essa pessoa está mais para o anticristo. E muitos, Jesus disse lá, muitos falsos cristos surgirão. Este muçulmano então diz ser maior que Jesus, diz ser o verdadeiro Cristo. O da África nem usa o nome de Deus, de Cristo. É um outro nome que ele usou lá que eu já esqueci. Por isso que é bom conhecer a Bíblia, examinar as palavras, para saber que estes que se dizem profetas, que o que eles trazem, porque quero te dizer que hoje há profetas ainda que são a boca de Deus. Mas então devemos comparar se ele fala coisas que fecham com a Bíblia. E às vezes trazem profecias que não são para aquela época, mas num tempo futuro. E devemos observar seus frutos. Agora, esse que se diz ser o Cristo, o Messias, ser melhor que esse ou aquele, já podemos de cara descartar. Mesmo se fazem sinais e prodígios, que é milagre, né? Pois são usados pelo inimigo, que bota, por exemplo, uma doença e depois tira para enganar. Então cuide, se alguém fizer ou realizar sinais e prodígios, mas não ensina a verdade, não confie nele. Jesus em Mateus 24 alertou que antes de sua volta, e eu creio que estamos bem perto do arrebatamento da igreja verdadeira, muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Então depois que a igreja subir, que o Espírito Santo não estiver mais aqui na terra, vai piorar a situação. Se agora já está difícil, com tudo isso, imagina o anticristo tendo toda essa tecnologia de holograma, tendo o poder do diabo, o que não vai fazer de sinais e prodígios? E ajude em oração pelo nosso Brasil, que essa Lady Gaga, tudo que os entendidos falam, os gestos que ela usou, os símbolos que ela usou, foi um ritual satânico, até usando roupa verde e amarela para enganar. Sabe, tem um homem usado por Deus, uma pessoa simples, e ano passado ele disse, em 44 dias, se não me engano, vai acontecer uma catástrofe no Rio Grande do Sul. E exatamente 44 dias depois aconteceu a enchente. Quando diz data, já fica um pouquinho de pé atrás, mas eu sei que Deus pode mostrar. E aconteceu exatamente como ele disse. E a palavra diz, se um profeta fala e acontece, ele é usado como boca de Deus. E agora ele falou do dia 15 de maio. Não falou o que era, mas disse que ia começar no sul várias situações catastróficas. Que Deus tenha misericórdia do povo dele. Ai. Bom, Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até aos escolhidos. Cuidado então com sinais no céu. Existem sinais de Deus e do inimigo. Por exemplo, houve lugares neste mundo afora que viram um ser de muitos metros de altura representando Jesus caminhando no céu. Viram anjos guiando. Escrevo alguns exemplos em meus livros sobre sons, visões, sinais. Recentemente pela internet também vi anéis de fogo. Este até pode ser de Deus. Mas uma coisa eu digo, ele nunca iria aparecer em forma de imagem. Essas imagens podem ser hologramas e teve uma pessoa na internet que filmou o céu e havia uma imagem e ela ficou braba quando lhe informaram ser hologramas. Ela acreditava que realmente era Jesus ali. OVNIs, ETs, né?
O anticristo vai usar isso a seu favor para explicar o sumiço dos cristãos no arrebatamento. Eu creio nisso. Então cuidemos, porque estão até bolando um falso arrebatamento. E saiba que essas máquinas que eu falei, de hologramas, conheço alguma coisa sobre HAARP, sobre Bluebeam, pesquise na internet que ainda tem, que muitos vídeos foram tirados. Pessoas afirmando que isso aconteceu, que isso é assim, sumiram, estão desaparecidas, vídeos desapareceram. Eles mexem com a natureza, com terremoto, com maremoto, com chuvas, com sol, com calor, com granizo, com seca. Então cuidemos e oremos. Ó Senhor, a tua palavra diz em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar, se arrepender do seu mau caminho e clamar a ti, tu vais sarar a nossa terra. Oh Deus, o povo tá... Não, se a gente olha no Instagram o que aquele rapaz falou, que eles iam fazer um culto ao inferno, e realmente foi o que aconteceu no show da Lady Gaga. Falaram mal dos cristãos, botaram os cristãos para baixo, e muitos fazem isso. Oh Deus, temos um Senaqueribe aqui no nosso Brasil, que o Senaqueribe queria desanimar o teu povo e afrontou o Deus vivo. Temos muitos aqui que estão afrontando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é Jesus também. Oh Deus, só clamamos por misericórdia. Seja feita a tua vontade, mas se for de tua vontade, que tu livre teu povo, porque o teu povo já sofreu muita retaliação. E eu estava mesmo comentando, já faz um ano que houve enchente e que eu nunca tive medo, mas assim só de pensar dá um arrepio no corpo. Mas a gente confia em ti, então que seja feita a tua vontade, nos guarde do mal e todos que estão aqui possam tomar uma decisão por ti. Não estou fazendo comércio de ti, mas tu é a verdade. Tu mesmo disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e tem tantos que não acreditam nisso. Acreditam em um monte de coisas que eles veem, mas são muito Tomé, não acreditam no que não veem. E tu disse, bem-aventurado o que crê sem ver. E nós cremos que tu tá às portas, está pronto para nos buscar. E eu te digo, Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O teu povo clama, a tua igreja verdadeira clama. Ora vem, Senhor Jesus, nos tira deste mundo. É o que te pedimos em teu nome e te agradecemos porque tu nos ouve, nos perdoa, nos ama e nos cura. Seja feita a tua vontade. Confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou do vídeo de hoje? Se quiser, me dê um like. Deus te abençoe. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.